A noite estava gelada quando Elívia segurou sua filha nos braços, sentindo o corpo pequeno arder em febre. Sofia, de apenas 3 anos, chorava baixinho, o rostinho vermelho e os olhos brilhando de forma preocupante. O termômetro havia marcado quase 40 graus, e o pânico tomou conta do coração de Lívia, como uma onda violenta e incontrolável. "Vai ficar tudo bem, meu amor", ela sussurrou, tentando acalmar a menina enquanto suas mãos tremiam ao pegar o celular para chamar um táxi. A voz dela saía embargada, cheia de medo. Eram quase 22 horas e as ruas da capital estavam desertas, apenas algumas luzes de postes iluminando o asfalto molhado da chuva recente. Lívia mal havia retornado à cidade há 2 semanas. Depois de 3 anos vivendo no interior com seus pais, ela havia aceitado um emprego em um hotel de luxo na capital. A oportunidade parecia perfeita demais para recusar. O salário era 3 vezes maior do que tudo que ela já havia ganhado. E sua tia, Márcia, tinha um apartamento pequeno onde ela e Sofia poderiam ficar. Mas aceitar significava voltar ao lugar onde seu coração havia sido destroçado, onde cada rua guardava uma memória dolorosa, onde ela havia perdido tudo. O táxi finalmente chegou. O motorista, um senhor de meia idade com olhos cansados, olhou pelo retrovisor e, ao ver a criança febril nos braços de Lívia, acelerou em direção ao hospital mais próximo sem fazer perguntas desnecessárias. O Hospital Santa Clara brilhava como um farol na escuridão da noite. Lívia desceu do táxi com Sofia nos braços, correndo em direção ao pronto-socorro pediátrico. Seus pés mal tocavam o chão enquanto atravessava as portas automáticas de vidro. A recepcionista, uma mulher jovem de cabelos presos e olhar atento, a direcionou rapidamente, percebendo a urgência da situação. "Consultório 3. A enfermeira já vai chamá-la", disse a mulher, apontando para o corredor à esquerda. Lívia sentou-se na sala de espera, embalando Sofia e cantarolando baixinho uma canção de ninar que sua mãe costumava cantar para ela quando era criança. Cada segundo parecia uma eternidade. O relógio na parede tic-taqueava ruidosamente, marcando os minutos que passavam devagar demais. Outras mães esperavam com seus filhos, algumas conversando nervosamente, outras em silêncio, perdidas em suas próprias preocupações. Mas Lívia mal conseguia pensar em outra coisa além da febre que não cedia, do corpo quente de Sofia contra o seu peito, dos pequenos gemidos de dor que a menina emitia de vez em quando. "Sofia Oliveira?" A voz de uma enfermeira ecoou pela sala, cortando o silêncio tenso. Lívia se levantou imediatamente, segurando a filha com mais firmeza, ajustando-a nos braços. Seus pés a levaram pelo corredor, iluminado por luzes fluorescentes frias, passando por portas brancas numeradas até chegarem ao consultório 3. A enfermeira, uma mulher de uns 50 anos, com sorriso gentil, abriu a porta e disse: "Pode entrar. O Dr. Gabriel já vai atendê-las." O nome atingiu Lívia como um raio atravessando seu corpo. Gabriel. Não podia ser. Existiam milhares de Gabriéis no mundo, especialmente em uma cidade grande como aquela. Era apenas uma coincidência cruel do destino, uma brincadeira de mau gosto do universo. Ela respirou fundo, tentando controlar o tremor em suas mãos, e entrou na sala, mantendo os olhos fixos em Sofia. O consultório era pequeno e organizado. Uma mesa com um computador, uma maca pediátrica com lençol de papel, pôsteres coloridos de personagens infantis nas paredes, alguns brinquedos educativos em uma prateleira. Mas então, ela ouviu a voz. Aquela voz que havia assombrado seus sonhos por 3 longos anos. Aquela voz que prometera amor eterno, que sussurrara palavras doces em seu ouvido nas madrugadas, que ela nunca mais pensou que escutaria na vida real. "Boa noite, eu sou o Dr. Gabriel Costa. Vou examinar sua filha." Lívia ergueu os olhos lentamente, como se estivesse em câmera lenta, e o mundo parou de girar. Ali estava ele, vivo, real, respirando.
O homem que ela amara com cada fibra do seu ser, o pai de sua filha. O homem que ela havia chorado até não ter mais lágrimas, até sentir que seu próprio corpo havia secado por dentro. O homem que ela enterrara, do qual se despedira com o coração partido em 1000 pedaços. Gabriel estava ali, de jaleco branco impecável, com o estetoscópio pendurado no pescoço, uma prancheta na mão. Os mesmos olhos castanhos que ela conhecia tão bem, talvez um pouco mais cansados, com pequenas linhas ao redor que ela não se lembrava. O cabelo estava um pouco mais curto, penteado de forma diferente, mas era ele. Inconfundivelmente ele. As pernas de Lívia fraquejaram. Ela segurou Sofia com mais força, agarrando-se à filha como se a menina fosse a única coisa que a mantinha de pé, tentando desesperadamente se manter consciente e não desmaiar ali mesmo. Gabriel a olhou e por um breve momento, talvez menos de um segundo, mas que pareceu uma eternidade para Lívia, algo passou por seus olhos. Uma centelha, um lampejo de reconhecimento, como se alguma parte profunda e inconsciente dele soubesse quem ela era. Mas então desapareceu tão rápido quanto veio, substituído por preocupação profissional e gentil. "A senhora está bem?" ele perguntou, aproximando-se com o semblante preocupado. "Por favor, sente-se. A senhora está muito pálida." Lívia não conseguia falar. Sua garganta estava completamente fechada, as palavras presas em algum lugar entre o choque, a dor, a confusão e uma alegria inexplicável por vê-lo vivo. Como era possível? Ele estava morto. Ela havia ido ao funeral. Havia visto o caixão lacrado. Havia se despedido diante do túmulo. Havia jogado terra sobre o caixão com mãos trêmulas. Ela tentou, mas as palavras morreram em seus lábios, recusando-se a sair. Gabriel gentilmente a guiou até a cadeira ao lado da mesa de exames, seus dedos tocando levemente seu braço. O toque, ainda que breve e profissional, enviou ondas de memória através do corpo de Lívia como uma corrente elétrica. Ela se lembrou de todas as vezes que aquelas mãos a haviam segurado com ternura, de todas as promessas que aqueles lábios haviam feito sob as estrelas, de todos os sonhos que haviam construído juntos. "Respire fundo", Gabriel disse, sua voz profissional mas carregada de gentileza genuína. "Vamos cuidar da sua filha primeiro, está bem? Depois a senhora pode descansar um pouco também." Ele pegou um copo de água de um filtro no canto da sala e ofereceu a ela. Lívia bebeu em pequenos goles, tentando recuperar o controle. "Como ela se chama?" Gabriel perguntou, voltando sua atenção para a criança febril. "Sofia", Lívia conseguiu sussurrar, sua voz rouca e quase irreconhecível para seus próprios ouvidos. "Sofia", Gabriel repetiu suavemente, e havia algo em sua voz, uma suavidade, uma doçura, que não parecia puramente profissional, parecia pessoal, íntimo, familiar. Ele olhou para a menina com mais atenção, e Lívia viu seus olhos se arregalar ligeiramente, quase imperceptivelmente. Sofia tinha os olhos de Gabriel, exatamente os mesmos olhos castanhos expressivos, o mesmo formato de rosto, a mesma curva do nariz pequeno, a mesma linha do queixo. A semelhança era impossível de não ver para quem conhecia ambos. Gabriel piscou várias vezes, parecendo desorientado por um momento, como se algo em seu subconsciente estivesse gritando uma verdade que sua mente consciente não conseguia alcançar. Mas então ele balançou a cabeça levemente e retomou sua postura profissional. "Há quanto tempo ela está com febre?" ele perguntou, pegando o termômetro digital da mesa. "Desde o início da noite", Lívia respondeu, forçando-se a se concentrar em Sofia, em sua filha, que precisava dela agora. As perguntas, o choque, a confusão, tudo isso teria que esperar. Começou de repente. Ela estava bem durante o dia, brincando normalmente no apartamento da minha tia, mas depois do jantar, por volta das 7 horas, começou a reclamar de dor de garganta.
Meia hora depois, ela estava ardendo em febre. Gabriel assentiu, pegando seu estetoscópio e aquecendo a parte metálica entre as mãos antes de usá-la. Um gesto de cuidado que Lívia se lembrava bem. Ele sempre fazia isso. Sempre pensava no conforto dos pacientes, mesmo nos menores detalhes. Vou examiná-la agora, está bem, Sofia? Ele disse, abaixando-se para ficar na altura da menina e falando com voz doce e amigável. Você pode abrir bem a boca para mim? Vou olhar sua garganta. Prometo que não vai doer nada. Sofia, mesmo febril e desconfortável, pareceu confiar nele instintivamente. Ela abriu a boca e Gabriel examinou com cuidado. Enquanto ele examinava a menina, ouvindo os pulmões, checando os ouvidos, palpando o pescoço, Lívia observava cada movimento seu, cada gesto, cada expressão. Ele estava diferente, sim. Mais magro, talvez. Com pequenas linhas ao redor dos olhos que não estavam lá antes, marcas de cansaço ou preocupação. Havia uma cicatriz pequena na têmpora esquerda que ela não se lembrava, uma linha branca tênue contra a pele. E algo em seus olhos parecia distante, perdido, como se ele estivesse vagando em algum lugar dentro de si mesmo, procurando por algo que não conseguia encontrar. Mas era ele, definitivamente ele. É uma amigdalite bacteriana, Gabriel disse após alguns minutos de exame cuidadoso, voltando-se para Lívia. Bem inflamada, o que explica a febre alta. Vou prescrever antibiótico e antitérmico. Com o tratamento adequado, ela vai melhorar significativamente em 48 horas. Em alguns dias, estará completamente recuperada. Ele se virou para o computador, começando a digitar a receita médica no sistema. Lívia aproveitou o momento para estudá-lo mais de perto, gravando cada detalhe em sua memória, como se tivesse medo de que ele pudesse desaparecer novamente a qualquer momento. As mãos dele digitavam com precisão no teclado. Ele mordia o lábio inferior levemente enquanto pensava, um hábito que ela conhecia bem. A postura ereta, os ombros largos sob o jaleco branco. Tudo tão familiar e, ao mesmo tempo, tão surreal. Desculpe, Gabriel disse de repente, parando de digitar e virando-se para ela com uma expressão confusa no rosto. Mas eu tenho a sensação estranha de que nós nos conhecemos. Sei que pode parecer estranho, até mesmo inapropriado dizer isso, mas há algo profundamente familiar em você. Seus olhos, a forma como você segura sua filha, é como se eu devesse me lembrar de você, mas não consigo. O coração de Lívia disparou violentamente. Ela sentiu o sangue pulsar em suas têmporas, seus ouvidos unindo. Ela não sabia o que dizer, como explicar, por onde começar. Como se conta para alguém que vocês foram amantes, que ele é o pai da sua filha, que vocês planejaram uma vida juntos, que você acreditou que ele estava morto por 3 anos? Nós estudamos juntos, ela disse cuidadosamente, testando as águas, sua voz trêmula. Há alguns anos, na Universidade Federal, você fazia medicina, eu, enfermagem. Gabriel franziu a testa, seus olhos castanhos procurando intensamente em sua memória, como se estivesse tentando abrir portas trancadas em sua mente. Enfermagem. Ele repetiu lentamente. Desculpe, eu tive um acidente grave há 3 anos. Um acidente de carro. Perdi parte das minhas memórias, especialmente daquele período. Muitas coisas daquela época são completamente nebulosas, como se estivessem envoltas em névoa. Os médicos disseram que é amnésia retrógrada. Alguns fragmentos voltam às vezes, mas são poucos e confusos. As palavras atingiram Lívia como socos físicos no estômago, tirando-lhe o ar dos pulmões. Um acidente, perda de memória, amnésia. Tudo começava a fazer um terrível, doloroso sentido. Ele não havia morrido, ele havia sobrevivido, mas havia esquecido dela, esquecido do amor deles, esquecido de que a menina que ele acabara de examinar, a criança com seus próprios olhos, era sua filha. Entendo.
Foi tudo que ela conseguiu dizer, as palavras saindo fracas e quase inaudíveis. Qual é o seu nome? Gabriel perguntou. E havia algo ansioso em sua voz, urgente, como se a resposta fosse extremamente importante, de uma forma que ele não conseguia explicar racionalmente. Lívia, Lívia Oliveira. Lívia. Ele repetiu o nome em voz baixa, saboreando cada sílaba, como se estivesse testando a sensação dele em sua língua, procurando por algum eco em sua mente. Lívia. Seus olhos se fecharam por um momento, e ele passou a mão pela testa em um gesto de frustração que Lívia conhecia bem. Era o que ele fazia quando estava estressado ou confuso. Porque... Ele começou, abrindo os olhos novamente e olhando diretamente para ela com intensidade. Por que sinto que esse nome deveria significar tudo para mim? Como se fosse a peça mais importante de um quebra-cabeça que não consigo montar. Lágrimas queimavam nos olhos de Lívia, ameaçando transbordar, mas ela as conteve com esforço. Não aqui, não agora. Não na frente de Sofia, que precisava dela forte e presente. É só um nome comum, ela disse, forçando as palavras para fora, sua voz mal passando de um sussurro rouco. Deve ter conhecido outras Lívias. Gabriel a olhou por um longo momento que pareceu se estender infinitamente. Lívia podia ver a luta interna em seu rosto, a confusão, a frustração, algo que parecia quase dor por não conseguir se lembrar. Então ele balançou a cabeça como se estivesse afastando pensamentos indesejados e voltou sua atenção para a receita na tela do computador. Aqui está, ele disse, após imprimir os documentos, entregando os papéis a ela com mãos firmes. Esta é a receita do antibiótico e do antitérmico. Siga as instruções cuidadosamente. O antibiótico deve ser dado por 7 dias completos, mesmo que ela melhore antes. É muito importante completar o tratamento. Se a febre não baixar em 48 horas, ou se piorar de alguma forma, ou se surgirem outros sintomas, traga-a de volta imediatamente, está bem? Lívia pegou a receita, seus dedos roçando brevemente nos dele. O toque foi elétrico, enviando arrepios por todo o seu corpo. E ela viu Gabriel engolir em seco, sentindo também seus olhos se arregalando ligeiramente. Obrigada, ela murmurou, levantando-se com Sofia nos braços, sentindo as pernas bambas. Lívia. Gabriel a chamou quando ela estava quase na porta, a mão no batente. Ela se virou lentamente, o coração na garganta. Ele parecia querer dizer algo importante. Sua boca abriu e fechou. Ele deu um passo em direção a ela, depois parou. As palavras claramente não vinham, presas em algum lugar entre o consciente e o inconsciente, entre a memória e o esquecimento. Finalmente, depois de um silêncio carregado, ele apenas disse suavemente, cuide-se. Era a mesma frase que ele costumava dizer a ela toda vez que se despediam anos atrás. As mesmas palavras que ele sussurrava ao telefone antes de desligar, que ele dizia ao deixá-la em casa depois de um encontro, um pedaço de memória que permanecera intacto, mesmo quando tudo mais havia sido apagado, como uma mensagem gravada nas profundezas de sua alma. Lívia saiu do consultório com as pernas bambas, sentindo como se estivesse flutuando, desconectada da realidade. No corredor, ela se apoiou na parede fria, tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer, tentando fazer sua mente aceitar o impossível. Gabriel estava vivo, vivo e sem memória dela, sem memória do amor deles, sem memória de que a menina que ele acabara de examinar com tanto cuidado era sua própria filha. Uma enfermeira passou por ela e perguntou se estava tudo bem. Lívia assentiu mecanicamente, forçou um sorriso tranquilizador e seguiu em direção à farmácia do hospital para comprar os medicamentos. Enquanto esperava o táxi do lado de fora do hospital, sob a luz artificial dos postes do estacionamento, segurando Sofia, que já começava a se adormecer graças ao antitérmico que a farmacêutica havia dado, Lívia deixou sua mente vagar para o passado, para o início de tudo,
para quando a vida ainda era cheia de promessas e não de ruínas. Tinha sido há 4 anos, no início do 2º semestre da faculdade. Lívia era uma estudante de enfermagem dedicada e esforçada, trabalhando durante o dia em uma lanchonete próxima ao campus e estudando à noite. Ela acordava às 5 da manhã todos os dias, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho às 6h30. Trabalhava 8 horas servindo cafés e sanduíches, corria para a faculdade, assistia às aulas até às 11 da noite e então voltava para o pequeno quarto que alugava em uma pensão. Aos fins de semana, trabalhava meio período e passava as tardes na biblioteca estudando. Sua bolsa de estudos era sua única chance de ter uma vida melhor, de sair da pobreza que marcara sua infância e adolescência no interior. Ela não podia, não ousava desperdiçar essa oportunidade. Cada nota importava, cada aula era sagrada, cada página lida era um passo em direção a um futuro diferente. Gabriel Costa era tudo o que ela não era. Rico, de uma família tradicional e influente da capital. Seu pai era um empresário conhecido, dono de uma rede de clínicas particulares. Sua mãe, Teresa Costa, vinha de uma família antiga, com sobrenome que abria portas e comandava respeito. Gabriel era estudante de medicina na mesma universidade, mas em um mundo completamente diferente. Ele tinha carro próprio, um sedã novo e reluzente. Morava em um apartamento espaçoso no bairro Nobre. Usava roupas de marca. Tinha uma mesada que provavelmente equivalia ao salário mensal que Lívia ganhava na lanchonete. Ele tinha um futuro brilhante garantido, já planejado desde antes de nascer. Terminaria medicina com as melhores notas, faria residência na melhor especialidade, assumiria eventualmente as clínicas do pai, casaria com alguém do mesmo círculo social, teria filhos que estudariam nas melhores escolas particulares. Eles não deveriam ter se cruzado. Pertenciam a órbitas diferentes, viviam em realidades paralelas que nunca se tocariam. Mas o destino tinha outros planos. Foi em uma feira de ciências da saúde promovida pela universidade. Estudantes de todos os cursos, medicina, enfermagem, fisioterapia, farmácia, nutrição, montaram estandes no ginásio principal para apresentar projetos e pesquisas. Lívia estava apresentando um projeto sobre cuidados paliativos, algo que a tocava profundamente desde que sua avó havia morrido de câncer anos antes, sem acesso a tratamento adequado para a dor e o sofrimento. Ela havia pesquisado por meses, lido dezenas de artigos, entrevistado profissionais e montado um estande modesto, mas informativo. Foi quando Gabriel parou em frente ao seu estande. Ele estava sozinho, diferente dos outros estudantes de medicina que andavam em grupos, rindo alto e chamando atenção. Ele leu os pôsteres com atenção genuína, examinou os materiais que ela havia preparado, pegou os folhetos informativos. Então, fez perguntas. Perguntas inteligentes, demonstrando interesse real. Perguntou sobre protocolos de manejo da dor, sobre a formação de enfermeiros em cuidados paliativos, sobre as barreiras de acesso a esse tipo de cuidado no sistema público de saúde. Lívia respondeu com paixão, esquecendo sua timidez usual. Ela falou sobre a importância da dignidade no fim da vida, sobre como o cuidado paliativo não era desistir, mas sim priorizar a qualidade de vida, sobre como enfermeiros tinham um papel crucial nesse processo. E quando seus olhos se encontraram pela primeira vez, realmente se encontraram, não apenas um olhar casual, mas um momento de conexão. Algo aconteceu. Uma faísca, uma química inexplicável. Uma conexão instantânea que nenhum dos dois poderia explicar racionalmente, mas que ambos sentiram no fundo de suas almas. Você tem uma paixão incrível por isso, Gabriel havia dito, sorrindo de uma forma que iluminou todo o seu rosto. É inspirador ver alguém que realmente se importa, que vê os pacientes como pessoas e não como casos clínicos. Lívia havia sentido suas bochechas corarem sob o elogio.
Eu acredito que é para isso que a saúde existe, ela respondeu. Para cuidar das pessoas, especialmente quando elas mais precisam. Gabriel assentiu concordando. Ficaram conversando por quase 1 hora. A fila de pessoas esperando para ver o estande de Lívia crescendo e diminuindo, mas nenhum dos dois percebendo ou se importando. Quando finalmente ele se preparou para sair, pareceu hesitante, como se não quisesse que a conversa terminasse. Você quer tomar um café depois disso? Ele havia perguntado, e havia uma timidez em sua voz que contrastava completamente com sua aparência confiante e sua postura de quem está acostumado a conseguir o que quer. Depois que a feira terminar, eu adoraria continuar conversando com você. Lívia deveria ter dito não. Deveria ter percebido imediatamente que eles eram de mundos completamente diferentes, que pessoas como eles não ficavam juntas, que isso só terminaria em dor. Mas ela olhou para aqueles olhos castanhos sinceros, para aquele sorriso tímido e genuíno, e ouviu sua própria voz dizendo, sim, eu adoraria. E esse sim mudou sua vida para sempre, irreversivelmente, para sempre. O café se transformou em jantar. Eles foram a uma pizzaria simples próxima ao campus, sentaram em uma mesa no canto e conversaram por horas, sobre tudo. Sobre seus sonhos para o futuro, sobre por que escolheram a área da saúde, sobre suas infâncias completamente diferentes, sobre música e filmes e livros. Gabriel falou sobre a pressão de sua família, sobre como se sentia sufocado pelas expectativas, sobre como queria fazer a diferença real na vida das pessoas e não apenas ganhar dinheiro. Lívia falou sobre crescer sem muito dinheiro, mas com muito amor, sobre ver sua mãe trabalhar 3 empregos para sustentá-la, sobre a determinação de construir uma vida melhor. Eles descobriram que, apesar das diferenças superficiais, compartilhavam valores fundamentais. Ambos acreditavam na importância de ajudar os outros. Ambos sonhavam em usar suas profissões para fazer o bem. Ambos sentiam que havia algo mais importante na vida do que riqueza e status. O jantar se transformou em longas caminhadas pelo campus. Noites depois daquela primeira, eles se encontravam depois das aulas e caminhavam pelas alamedas arborizadas da universidade, conversando sobre tudo e nada, rindo, compartilhando histórias, descobrindo um ao outro. As caminhadas se transformaram em horas de conversas profundas sobre a vida, sobre filosofia, sobre o que realmente importava no mundo. E em algum momento, durante essas semanas mágicas, a amizade se transformou em algo mais profundo, mais intenso, mais avassalador. Gabriel era diferente de todos os garotos ricos que Lívia conhecera. Ele não era arrogante ou presunçoso. Ele não achava que o dinheiro de sua família o tornava melhor que os outros. Ele era gentil de verdade, atencioso, humilde e genuinamente interessado em quem ela era como pessoa, não de onde vinha ou o que tinha. Minha família tem muito dinheiro. Ele havia confessado uma noite enquanto caminhavam de mãos dadas pelo parque municipal sob um céu estrelado. Muito mais do que qualquer pessoa realmente precisa. Mas eu quero fazer a diferença. Quero ser médico para ajudar pessoas, para salvar vidas, para aliviar sofrimento, não para ganhar mais dinheiro ou ter status. É isso que minha mãe não consegue entender. Ela vê a medicina como uma profissão de prestígio, uma forma de manter o nome da família em alta, mas para mim é sobre as pessoas. Lívia apertou sua mão com força, sentindo o coração se expandir de admiração e afeto. Ela vai entender eventualmente, ela disse com convicção, quando ela vir o médico incrível que você vai se tornar, quando vir quantas vidas você vai tocar, quantas pessoas você vai ajudar. Gabriel parou de caminhar, virando-se para encará-la. A luz prateada da lua cheia iluminava seu rosto, criando sombras suaves, e Lívia nunca o vira tão bonito quanto naquele momento. E você? Ele disse suavemente, pegando sua outra mão também, segurando ambas com gentileza. Você vai ser a enfermeira mais incrível que este país já viu.
Porque você se importa de verdade, Lívia. Não é só teoria para você. Você sente a dor das pessoas. Você quer fazer diferença na vida delas. Isso é raro, tão precioso e raro. Não perca isso nunca. Não deixe o sistema, a burocracia, o cansaço tirar isso de você. Eles se beijaram ali, sob as estrelas e a lua cheia, cercados pelo perfume das flores noturnas do parque. E Lívia soube naquele momento, com absoluta certeza, que estava perdida. Completamente, irrevogavelmente, eternamente apaixonada. Os meses seguintes foram mágicos. Foram os meses mais felizes da vida de Lívia. Eles estudavam juntos na biblioteca da universidade, dividindo fones de ouvido para escutar música suave, enquanto liam seus livros grossos de medicina e enfermagem, compartilhando anotações, ajudando um ao outro com as matérias mais difíceis. Gabriel a levava para jantar em pequenos restaurantes aconchegantes, nada muito caro ou ostensivo, porque ele sabia que isso deixaria Lívia desconfortável. Lugares onde eles podiam ser apenas eles mesmos, sem o peso de suas diferentes classes sociais pesando sobre eles. Ele conheceu os pais dela, pessoas simples que trabalhavam duro em um pequeno mercado no interior. Eles receberam Gabriel de braços abertos, sem julgamentos, vendo apenas um jovem gentil que claramente amava sua filha. Mas conhecer a família de Gabriel foi uma história completamente diferente, uma história dolorosa. Minha mãe quer conhecer você, Gabriel havia dito um dia, e ela podia ouvir a tensão em sua voz, ver a preocupação em seus olhos. Eu falei sobre nós, sobre o quanto você é importante para mim, sobre o quanto eu te amo, e ela insistiu em um jantar formal, um jantar de apresentação. Lívia sentiu o medo apertar seu estômago como uma mão fria e cruel. Gabriel, talvez seja cedo demais, ela havia dito, hesitante. Talvez devêssemos esperar um pouco mais. Lívia, ele disse, pegando suas mãos e olhando profundamente em seus olhos com aquela intensidade que sempre a derretia. Eu amo você. Eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Quero que você faça parte da minha vida, de toda ela. E isso inclui minha família. Eu sei que minha mãe pode ser difícil. Eu sei disso. Mas ela precisa entender que você é a pessoa que eu escolhi, que você é meu futuro. Como ela poderia recusar quando ele a olhava assim? Quando ele dizia essas palavras com tanta convicção? O jantar foi um desastre do início ao fim. A mansão dos Costa era intimidadora. Uma construção moderna e imponente em um bairro exclusivo, cercada por muros altos e jardins perfeitamente cuidados. Por dentro era ainda mais impressionante. Móveis caros importados, obras de arte que Lívia só vira em livros e revistas, lustres de cristal, pisos de mármore que refletiam as luzes. Tudo ali gritava riqueza, poder, exclusividade. E Lívia, com seu vestido simples comprado em uma loja de departamento com desconto, sentiu-se completamente deslocada, como uma intrusa em um mundo que não era seu. A mãe de Gabriel, Teresa Costa, era uma mulher elegante de seus 50 e poucos anos, com cabelos perfeitamente penteados, maquiagem impecável, roupas de grife, joias discretas, mas certamente caríssimas. Ela tinha uma postura ereta, quase rígida, e olhos calculistas que avaliaram Lívia da cabeça aos pés no momento em que ela entrou, e claramente a acharam completamente inadequada para seu precioso filho. Então você estuda enfermagem, Teresa havia dito durante o jantar servido por empregados silenciosos, fazendo a profissão soar como algo inferior, quase vergonhoso. Que prático! É uma profissão importante e nobre. Gabriel interveio imediatamente, sua voz tensa, a mandíbula apertada. Lívia é incrivelmente dedicada. Ela trabalha durante o dia e estuda à noite. Ela tem uma bolsa integral por mérito acadêmico. Ela é uma das melhores alunas do curso dela. Tenho certeza que é muito esforçada, Teresa respondeu, mas seu sorriso frio não alcançava seus olhos.
Havia algo cruel naquele sorriso, algo que deixava claro que esforço, para ela, não significava nada quando comparado a berço e sobrenome. Sua família, querida, ela continuou, virando-se para Lívia com falso interesse. De onde são? O que seus pais fazem? Do interior, da região serrana. Lívia respondeu, mantendo a cabeça erguida com dignidade, apesar do desconforto que sentia crescer em seu peito. Meus pais têm um pequeno mercado. Eles trabalham muito duro para sustentar a família. Ah, comerciantes, Teresa disse, como se isso explicasse e confirmasse tudo o que ela já havia presumido. Como se dissesse, claro, gente simples, sem educação refinada, sem cultura. O resto do jantar foi igualmente desconfortável e humilhante. Teresa fazia perguntas sutilmente ofensivas, comentários aparentemente educados que carregavam veneno nas entrelinhas. Ela falava sobre viagens internacionais que fizera, sobre eventos sociais exclusivos, sobre pessoas influentes que conhecia, tudo para deixar claro o abismo que existia entre o mundo dela e o mundo de Lívia. O pai de Gabriel estava presente, mas quase não falava. Apenas observava com expressão neutra enquanto comia. Quando finalmente o jantar terminou e eles saíram daquela mansão opressiva, no carro, voltando para o apartamento de Lívia, Gabriel estava furioso. Suas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Desculpe, ele disse, a voz tremendo de raiva contida. Ela não tinha nenhum direito de tratá-la assim. Nenhum. Aquilo foi cruel e desnecessário. Ela só quer proteger você, Lívia disse, tentando ser compreensiva apesar da dor que sentia, apesar das lágrimas que queimavam em seus olhos. Somos de mundos completamente diferentes, Gabriel. Ela vê isso. Todo mundo vê isso. Não me importo com mundos diferentes, Gabriel disse ferozmente, parando o carro subitamente na lateral de uma rua tranquila. Ele se virou completamente para ela, seus olhos brilhando com determinação e algo quase desesperado. Não me importo com dinheiro, com status, com o que minha mãe pensa ou deixa de pensar. Eu amo você, Lívia. Eu amo você. Isso é tudo que importa. Isso é a única coisa que realmente importa no mundo. Minha mãe vai ter que aceitar, eventualmente. E se ela não aceitar, então é problema dela, não nosso. Ele pegou o rosto de Lívia entre as mãos com ternura. Você é a melhor pessoa que eu conheço, ele disse, sua voz agora suave, cheia de emoção. Você é gentil, compassiva, trabalhadora, inteligente, linda. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Você me faz acreditar que posso realmente fazer diferença no mundo. Não vou desistir de você. Nunca. Você entende? Nunca. Mas Teresa não aceitou. E ela não desistiu. Ela fez de tudo para separar Gabriel e Lívia. Primeiro tentou subornar Lívia diretamente. Apareceu um dia na lanchonete onde ela trabalhava, durante o expediente. Sentou-se em uma mesa discreta no canto e chamou Lívia. Vou ser direta com você, Teresa havia dito, colocando um envelope grosso sobre a mesa. Há 50 mil reais aqui. É seu. Tudo o que você precisa fazer é terminar com meu filho e sair da vida dele. Você pode usar esse dinheiro para terminar seus estudos, para ajudar sua família. Pense nisso como um investimento em seu futuro. Lívia havia olhado para o envelope como se fosse uma serpente venenosa. Eu amo o Gabriel, ela disse, sua voz tremendo de raiva e tristeza. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero construir uma vida com seu filho, uma vida baseada em amor, não em dinheiro. Amor não paga contas. Teresa retrucou friamente. Amor não garante futuro. Você acha que meu filho vai ser feliz vivendo em um apartamento pequeno, contando centavos? Ele está acostumado a um certo padrão de vida. Ele diz que não se importa com isso, Lívia respondeu. Ele é jovem e idealista, Teresa disse com desdém. Mas a realidade vai bater eventualmente. E quando bater, ele vai ressentir você. Ele vai olhar para você e ver tudo que ele perdeu, todos os sacrifícios que teve que fazer. E então o amor vai morrer, substituído por amargura e arrependimento.
Eu acho que você deveria ir embora, Lívia disse, sentindo lágrimas ameaçarem transbordar. Teresa se levantou, pegou o envelope de volta. Você está cometendo um erro, ela disse. Um erro que vai custar caro, mas eu avisei. Quando tudo desmoronar, não diga que eu não te dei uma saída. Quando isso falhou, Teresa tentou outras táticas. Ela arranjou compromissos com outras garotas para Gabriel, filhas de famílias ricas, moças do mesmo círculo social. Aparecia com elas em eventos que sabia que Gabriel estaria, tentava forçar encontros. Gabriel recusou todas, educadamente, mas firmemente, deixando sempre claro que estava em um relacionamento sério. Teresa também começou a usar pressão emocional. Falava sobre a saúde frágil do pai de Gabriel, sobre como o estresse estava afetando os negócios da família, sobre como Gabriel estava decepcionando gerações de ancestrais ao se misturar com gente de classe inferior. Mas Gabriel permaneceu firme, inabalável em seu amor por Lívia. Vamos sair daqui? Ele disse uma noite, depois de mais uma discussão terrível com sua mãe. Eles estavam no apartamento dele, e Lívia podia ver o cansaço e a dor em seus olhos. Depois que nos formarmos, vamos para outro lugar, outra cidade, talvez até outro estado. Podemos começar nossa própria vida, longe de toda essa pressão, longe dos julgamentos. Só nós dois. Lívia sorriu, permitindo-se sonhar com esse futuro. Um futuro juntos, longe de julgamentos e preconceitos, onde eles poderiam simplesmente ser felizes. Eu adoraria isso, ela disse, aconchegando-se em seus braços. Eu iria para qualquer lugar com você. E então, 3 meses depois, sua vida mudou novamente. Ela descobriu que estava grávida. O teste de gravidez tremeu nas mãos de Lívia enquanto ela encarava as 2 linhas rosa que mudavam tudo. Ela estava no pequeno banheiro de seu quarto alugado, sentada na borda da banheira, olhando fixamente para aquele pedaço de plástico que carregava uma verdade tão enorme, tão transformadora. Grávida. Ela estava grávida. Não era planejado. Eles sempre tiveram cuidado, sempre usaram proteção. Mas às vezes, ela pensou, às vezes a vida tem outros planos. Às vezes o universo decide por nós. Ela sentiu medo, um medo profundo e visceral. Ela mal conseguia se sustentar. Como iria sustentar um bebê? Como continuaria estudando? Como isso afetaria seus planos? Mas junto com o medo, inesperadamente, veio uma alegria profunda e surpreendente que aqueceu seu peito. Um bebê, dela e de Gabriel. Uma criança criada com amor. Uma família. Quando ela contou a Gabriel, alguns dias depois, em seu apartamento, ele ficou em choque por alguns segundos que pareceram horas. Seu rosto ficou pálido, seus olhos se arregalaram. Ele ficou completamente imóvel. Lívia sentiu o coração apertar, preparando-se para a rejeição, para medo, para que ele dissesse que não estava pronto, que era cedo demais. Mas então, lentamente, um sorriso enorme e radiante se espalhou por seu rosto. Seus olhos se encheram de lágrimas de felicidade. Um bebê, ele disse, a voz cheia de admiração. Nós vamos ter um bebê. Ele a pegou nos braços, girando-a com cuidado, rindo e chorando ao mesmo tempo. Lívia, isso é incrível, maravilhoso, assustador sim, mas maravilhoso. Ele a colocou no chão gentilmente, suas mãos indo instintivamente para sua barriga ainda plana. Tem uma vida aqui, ele disse maravilhado. Nossa vida. Parte de mim, parte de você. O melhor de nós dois. Você não está com medo? Lívia perguntou, precisando ouvir. Estou apavorado, Gabriel admitiu honestamente. Mas também estou mais feliz do que jamais estive. Eu amo você tanto, Lívia, e vou amar nosso filho com a mesma intensidade. Nós vamos fazer isso funcionar. Eu prometo, vou trabalhar, vou conseguir plantões extras, vou fazer o que for necessário. Nosso bebê vai ter tudo o que precisa, todo o amor do mundo. Mas contar para Teresa foi completamente diferente. Muito diferente. Eles foram juntos à mansão dos Costa, em uma tarde de sábado.
de mãos dadas, ombro a ombro, unidos, prontos para enfrentar juntos o que viesse. Teresa os recebeu na sala de estar, aquela sala imensa e fria com seus móveis caros e sua atmosfera opressiva. Ela estava impecavelmente vestida como sempre, mas havia algo tenso em sua postura, como se ela já soubesse que más notícias estavam por vir. "Mãe", Gabriel começou, sua voz firme apesar da tensão que Lívia podia sentir em sua mão. "Nós temos algo importante para dizer, algo que vai mudar tudo." Teresa olhou de Gabriel para Lívia, seus olhos estreitando. "Lívia está grávida", Gabriel disse sem rodeios, sem tentar suavizar. "Nós vamos ter um bebê. Você vai ser avó." O silêncio que seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Lívia podia ouvir seu próprio coração batendo, podia ouvir o tic-tac do relógio de parede, podia ouvir sua própria respiração. Teresa ficou completamente imóvel, como uma estátua de mármore. Seus olhos fixos em Lívia com uma expressão que fez o sangue dela gelar nas veias. Havia ódio ali, ódio puro e não disfarçado. "Entendo", Teresa disse finalmente, sua voz perigosamente calma, controlada demais, como a calmaria antes da tempestade. "Então você finalmente conseguiu o que queria, não é, Lívia? Prendeu meu filho com uma gravidez, muito esperto, muito calculado." "Não foi assim", Gabriel protestou imediatamente, sua voz subindo. "Nós nos amamos. Este bebê é uma bênção, não uma armadilha. Foi inesperado, sim, mas é desejado, muito desejado." "Uma bênção?" Teresa riu, e o som era amargo, cruel, cortante como vidro quebrado. "Isso é uma armadilha, Gabriel. Você não consegue ver? Ela planejou isso desde o início. Uma garota pobre pescando um marido rico com uma gravidez é a história mais antiga do mundo. É patético e transparente. Como você pode dizer algo assim?" Gabriel estava tremendo de raiva agora, suas mãos fechadas em punhos. "Você não conhece Lívia. Você nunca se deu ao trabalho de realmente conhecê-la, de ver quem ela realmente é. Você está tão cega por seu preconceito, por seu esnobismo, que não consegue ver uma pessoa maravilhosa bem na sua frente. Eu conheço garotas como ela." Teresa cuspiu as palavras com veneno, apontando um dedo acusador para Lívia. "Interesseiras que usam seus corpos, que usam gravidez como arma, para conseguir o que querem, para subir na vida nas costas de homens tolos e apaixonados. E agora ela quer usar um bebê inocente como moeda de troca." Lívia sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, incapaz de se conter mais. As palavras de Teresa eram como facadas, cada uma doendo mais que a anterior. "Eu nunca..." ela começou, sua voz quebrando. "Eu amo Gabriel. Eu nunca o usei. Eu nunca quis seu dinheiro. Eu só queria ser feliz com ele." "Silêncio!" Teresa gritou, sua compostura finalmente quebrando completamente. "Você vai se livrar dessa criança. Agora. Imediatamente. Eu vou pagar qualquer valor necessário, os melhores médicos, a melhor clínica. E então você vai pegar uma quantia generosa de dinheiro e vai sair da vida do meu filho para sempre. Desaparecer, como se nunca tivesse existido." "Ela não vai fazer nada disso." Gabriel rugiu, colocando-se fisicamente na frente de Lívia de forma protetora. "Nem pensar, nunca. E se você não pode aceitar isso, então eu renuncio. Renuncio à herança, ao sobrenome, ao dinheiro da família, a tudo. Mas eu não vou abandonar a mulher que amo e nosso filho. Jamais." Teresa ficou visivelmente pálida, como se alguém tivesse jogado água gelada nela. "Você não sabe o que está dizendo", ela sussurrou, e pela primeira vez havia algo que parecia medo genuíno em seus olhos. "Você está jogando sua vida fora." "Eu sei exatamente o que estou dizendo", Gabriel disse com firmeza absoluta, cada palavra clara e definitiva. "Escolho Lívia. Escolho nosso bebê.
Escolho o amor em vez de dinheiro, verdade em vez de aparências, felicidade em vez de status. Se isso significa abrir mão de tudo mais, que assim seja. Faço essa escolha consciente e feliz. Ele pegou a mão de Lívia firmemente. Vamos embora, agora. Enquanto saíam, caminhando rapidamente em direção à porta, Teresa gritou atrás deles, sua voz ecoando pela mansão. Você vai se arrepender disso, Gabriel. Quando a realidade bater, quando você perceber que jogou tudo fora por uma aventura, por uma paixão de faculdade, você vai se arrepender amargamente. E quando isso acontecer, não venha me pedir ajuda. Essa porta estará fechada. Para sempre! No carro, Gabriel dirigia em silêncio, suas mãos ainda apertadas no volante com força, sua respiração pesada e irregular. Lívia chorava baixinho ao seu lado, abraçando-se. Finalmente, ele parou em um mirante que dava vista para a cidade iluminada. As luzes piscavam lá embaixo como estrelas terrestres. Era o mesmo mirante onde eles haviam se beijado pela primeira vez meses atrás. Lívia, ele disse suavemente, desligando o motor e virando-se completamente para ela. Olhe para mim, por favor. Ela ergueu os olhos molhados de lágrimas. Eu falei absolutamente sério sobre tudo, Gabriel disse com intensidade. Cada palavra. Eu escolho você. Sempre vou escolher você. Você e nosso bebê são minha família agora. Minha verdadeira família. Aquilo lá, ele apontou vagamente na direção da mansão. Aquilo não é família. Família é sobre amor, sobre apoio, sobre estar junto nas dificuldades. E nós vamos encontrar um jeito. Vamos fazer funcionar. Mas seu futuro, Lívia disse entre soluços. Sua carreira, seu dinheiro. Meu futuro é com você. Gabriel a interrompeu. Eu vou terminar medicina. Vou trabalhar em hospitais públicos se for necessário. Vou fazer plantões. Vou ganhar meu próprio dinheiro. Não preciso da herança da minha família. Vamos construir nossa própria vida. Uma vida baseada em amor, em respeito mútuo, em parceria. Uma vida real, verdadeira, não essa existência superficial e vazia que minha mãe vive. Ele tocou sua barriga gentilmente, com reverência. Vamos ser felizes, ele prometeu, sua voz cheia de emoção. Os três. Você, eu e nosso pequeno milagre. Vamos ser uma família linda e feliz. Eu prometo, Lívia. Eu prometo com toda a minha alma. Ele a beijou então. Um beijo cheio de promessas, de esperança, de amor profundo e verdadeiro. Ana se permitiu acreditar naquele momento. Se permitiu sonhar que tudo realmente daria certo, que o amor seria suficiente, que eles superariam todos os obstáculos juntos. Mas o destino, cruel e imprevisível, tinha outros planos completamente diferentes. Era uma noite chuvosa, 2 semanas depois daquela confrontação terrível com Teresa. Gabriel havia acabado de deixar Lívia em seu quarto alugado depois de um jantar tranquilo em um restaurante japonês simples que eles adoravam. Ele estava animado, mais feliz do que Lívia o via em semanas, fazendo planos entusiasmados para o futuro. Precisamos pensar em nomes, ele disse enquanto estacionava em frente ao prédio dela. Para menino, eu sempre gostei de Bernardo ou Henrique. E para menina, o que você acha de Sofia? Sofia é um nome lindo. Sofia, Lívia repetiu sorrindo. Eu amo. Sofia Costa Oliveira. Sofia Oliveira Costa. Gabriel corrigiu brincalhão. O sobrenome da mãe vem primeiro. Vamos quebrar as tradições patriarcais. Eles riram juntos, e era um som tão leve, tão cheio de esperança. E vamos precisar começar a procurar um apartamento maior. Gabriel continuou. Nada muito caro, algo que caiba no nosso orçamento. Mas com um quarto extra para o bebê. Podemos decorar com cores suaves, colocar aqueles móveis coloridos que giram, comprar um berço confortável. Estamos planejando muito, Lívia disse, mas estava sorrindo, permitindo-se sonhar junto com ele. Nunca é cedo demais para planejar.
Gabriel respondeu, beijando sua testa com ternura. Eu quero que tudo seja perfeito para vocês dois. Minha família. Eu amo você, Lívia disse, o coração transbordando. Eu amo você, Gabriel respondeu, mais do que palavras podem expressar. Ele a beijou mais uma vez, suave e doce. Durma bem e sonhe com nosso futuro. Foram suas últimas palavras para ela naquela noite. As últimas palavras que ela ouviria dele por 3 anos. Sonhe com nossa pequena Sofia e com todos os momentos felizes que ainda vamos viver. Lívia foi dormir com um sorriso no rosto, sua mão descansando em sua barriga ainda quase plana, onde uma vida pequena e preciosa crescia. Ela foi brutalmente acordada às 3 horas da madrugada pelo toque estridente do telefone. Era um número desconhecido. Lívia atendeu com o coração já começando a acelerar, algum instinto primitivo alertando que algo estava terrivelmente errado. Alô? Ela atendeu, sua voz rouca de sono e medo. Lívia Oliveira? Uma voz oficial e fria perguntou. Sim, sou eu. O que aconteceu? Aqui é o Hospital Santa Clara. Você é a namorada de Gabriel Costa? O coração de Lívia parou completamente. O mundo congelou. Sim, ela sussurrou, mal conseguindo formar as palavras. Por quê? O que aconteceu? Ele está bem? Houve um acidente, a voz disse, profissional, mas não sem compaixão. Um acidente de carro grave. Você precisa vir até aqui imediatamente, é urgente. Lívia não se lembrava de como chegou ao hospital. Tudo era um borrão de lágrimas, de pânico, de medo paralisante. Ela pegou o primeiro táxi que encontrou, implorou ao motorista para ir mais rápido, rezou para todos os deuses, nos quais acreditava e nos quais não acreditava. Por favor, ela implorava mentalmente, por favor, deixe-o estar vivo. Por favor, deixe-o estar bem. Eu faço qualquer coisa, qualquer sacrifício. Só deixe-o estar vivo. Quando chegou ao hospital, Teresa já estava lá. Estava sentada em uma cadeira na sala de espera da UTI, com o rosto pálido, mas estranhamente composto, controlado. Ela usava roupas elegantes mesmo àquela hora da madrugada, como se tivesse se arrumado cuidadosamente antes de sair de casa. Onde ele está? Lívia exigiu, correndo até ela, sem se importar com educação ou protocolos sociais. Como ele está? Eu preciso vê-lo. Teresa a olhou com uma expressão estranha. Uma mistura complexa de dor genuína, mas também algo mais, algo frio, algo calculado. Ele não sobreviveu. Ela disse simplesmente, cada palavra caindo como uma pedra. Meu filho está morto. O acidente foi muito grave. Ele foi declarado morto há 20 minutos. O mundo de Lívia desmoronou completamente. Não, isso não podia ser real. Não era possível. Ela acabara de vê-lo. Há apenas algumas horas. Ele estava bem, estava feliz, estava fazendo planos. Eles iam ter um bebê juntos. Iam decorar um quarto, iam escolher nomes. Sofia, eles iam chamar a filha de Sofia. Não, Lívia sussurrou, sentindo suas pernas cederem embaixo dela. Não, não pode ser. Tem que haver um engano. Tem que... Uma enfermeira a ajudou a sentar antes que ela caísse completamente, mas Lívia mal conseguia respirar. Seu peito estava apertado, o ar não entrava em seus pulmões, o mundo girava violentamente. Não, 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 ela repetia como um mantra, balançando para frente e para trás. Gabriel estava morto, seu amor estava morto. O pai de seu filho estava morto. O homem que prometera estar com ela para sempre estava morto. Eu quero vê-lo, Lívia disse entre soluços que rasgavam sua garganta. Por favor, deixe-me vê-lo. Eu preciso vê-lo. Preciso me despedir. Não é possível, Teresa respondeu, sua voz fria como gelo. O acidente foi muito severo. O corpo não está em condições de ser visto. É melhor que você se lembre dele como era. Jovem, bonito, vivo. Nos dias que se seguiram, Lívia estava em um estado de choque profundo e paralisante.
Ela mal conseguia sair da cama, mal conseguia comer, mal conseguia aceitar a realidade do que havia acontecido. Ela foi ao funeral, uma cerimônia grandiosa em um cemitério exclusivo, cheia de pessoas ricas e importantes que ela não conhecia. Ela ficou ao fundo, uma figura solitária e enlutada, enquanto Teresa e sua família pranteavam no primeiro banco reservado para a família. Ninguém a reconheceu. Ninguém a consolou. Ela era invisível, uma estranha no funeral do homem que amava. Ela viu o caixão ser baixado à terra fria. Viu as flores brancas sendo jogadas. Viu a lápide de mármore com o nome dele gravado. E uma parte dela morreu junto, enterrada naquela terra. Foi uma semana depois do funeral que Teresa a procurou. Lívia estava em seu quarto alugado, deitada na cama, olhando para o teto sem ver nada, quando a campainha tocou insistentemente. Ela abriu a porta e lá estava Teresa, impecável como sempre, mas com algo diferente em seus olhos. Algo duro e determinado. "Nós precisamos conversar", Teresa disse, entrando sem ser convidada. Elas sentaram na pequena sala de estar. Teresa olhou ao redor com desdém mal disfarçado, para as paredes descascadas, para os móveis velhos e gastos, para a pobreza evidente do lugar. "Vou ser absolutamente direta", ela começou, sua voz cortante. "Você está grávida do filho do meu Gabriel. Um filho que ele nunca conhecerá, nunca segurará, nunca verá crescer. E quer saber de quem é a culpa disso?" Lívia olhou para ela, confusa e machucada demais para entender aonde ela queria chegar. "Sua." Teresa cuspiu a palavra como veneno. "A culpa é sua, Lívia. Se você não estivesse grávida, Gabriel não teria discutido comigo tão intensamente naquela noite. Ele não teria saído de casa tão nervoso, tão perturbado. Ele não teria estado tão emocionalmente abalado, tão distraído ao dirigir." As palavras atingiram Lívia como facadas físicas. "Não", ela sussurrou, balançando a cabeça. "Eu nunca quis. Eu nunca. Mas você quis." Teresa continuou implacavelmente, inclinando-se para frente com olhos cruéis. "Você quis prendê-lo com uma gravidez. E agora ele está morto. Morto por sua causa. O sangue do meu filho está em suas mãos." "Por favor, pare", Lívia implorou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "E você realmente acha que pode criar essa criança?" Teresa perguntou, mudando de tática. "Um lembrete constante do que você fez, de quem você matou? Olhe ao seu redor, Lívia. Você vive neste lugar miserável. Você não tem dinheiro, não tem emprego estável, não tem família rica para apoiá-la. Que vida você pode dar ao filho do meu Gabriel?" "Eu vou fazer funcionar", Lívia disse com uma determinação que vinha de algum lugar profundo dentro dela, mesmo através da dor. "Eu amo essa criança. É tudo que me resta de Gabriel. Vou dar a ela todo o amor do mundo." "Amor não paga fraldas", Teresa retrucou friamente. "Amor não paga alimentação, não paga médico, não paga escola. Você vai criar essa criança na pobreza, na miséria. É isso que você quer para o filho de Gabriel? Vê-lo passar necessidades?" "Eu vou trabalhar", Lívia disse, levantando o queixo com dignidade. "Vou trabalhar duro. Meus pais vão me ajudar. Vamos fazer funcionar." "Então você é ainda mais egoísta e cruel do que eu pensava", Teresa disse com desdém. "Porque que vida você realmente pode dar a essa criança? Você é pobre, sem família rica, sem apoio financeiro. Vai criar essa criança em apartamentos miseráveis, trabalhando em empregos degradantes, mal conseguindo colocar comida na mesa. É isso que você quer para o legado de Gabriel? Para a única parte dele que ainda existe no mundo?" "Eu vou fazer o melhor que puder", Lívia disse, abraçando sua barriga protetoramente. "Essa criança vai ter amor, vai ter dedicação, vai saber que foi desejada." "Deixe-me ser absolutamente clara", Teresa disse, levantando-se e alisando sua saia cara. "Você não terá um único centavo meu, nem para você, nem para essa criança, nem agora, nem nunca. Você fez sua escolha quando recusou minha oferta generosa. Agora viva com as consequências."
Ela caminhou até a porta. Então se virou para um último golpe cruel. E se você acha que pode vir atrás de mim no futuro pedindo pensão ou dinheiro, esqueça. Eu tenho os melhores advogados do país. Eles vão destruir qualquer reivindicação que você tenha. Vão provar que você era apenas uma aventura, que Gabriel nunca assumiu essa criança. Você está completamente sozinha, Lívia. Sozinha com um bebê que vai carregar a marca da pobreza pelo resto da vida. E então ela saiu, batendo a porta com força, deixando Lívia completamente despedaçada no chão da pequena sala. Os meses seguintes foram os mais difíceis de toda a vida de Lívia. A dor da perda era tão intensa que às vezes ela acordava no meio da noite incapaz de respirar, sufocada pela ausência de Gabriel. Ela sonhava com ele todas as noites, sonhos vívidos, onde ele estava vivo, sorrindo, tocando sua barriga, fazendo planos. E então acordava para a realidade cruel de que ele se fora. Ela largou a faculdade. Simplesmente não conseguia se concentrar nas aulas com a dor que carregava e a gravidez que a deixava exausta. Sentava nas salas de aula, mas as palavras dos professores não faziam sentido, deslizavam por ela sem encontrar ancoragem. Com apenas 3 meses salvos, sem perspectiva de continuar pagando o aluguel em breve, Lívia tomou a decisão difícil de voltar para o interior, para a pequena casa de seus pais. Eles a receberam de braços completamente abertos, sem julgamentos, sem perguntas invasivas, apenas amor incondicional. Você sempre terá um lar aqui. Sua mãe. Marta Bud havia dito, abraçando-a com força. Você e seu bebê são uma bênção para esta família. Vamos superar isso juntos. Seu pai, Antônio. Homem de poucas palavras, mas coração imenso, simplesmente segurou sua mão e disse: Você é forte, filha. Mais forte do que imagina. E nós estamos aqui. Sempre. Lívia trabalhou durante toda a gravidez. Começou limpando casas. Trabalho pesado e exaustivo, especialmente com a barriga crescendo. Acordava às 5 da manhã, pegava o ônibus para os bairros mais ricos da pequena cidade e limpava casas de famílias que a tratavam com indiferença ou condescendência. Suas mãos ficaram ásperas de tanto usar produtos de limpeza. Suas costas doíam constantemente. Seus pés inchavam dentro dos sapatos velhos, mas ela continuava. Porque tinha que continuar, porque tinha uma vida crescendo dentro dela que dependia dela. À noite, voltava para casa exausta, comia o jantar simples que sua mãe preparava e então sentava com a mão na barriga, conversando com o bebê. Você vai ter uma vida melhor, ela prometia ao bebê todas as noites. Não sei como ainda, mas você vai. Vou trabalhar todos os dias da minha vida para te dar oportunidades, educação, chances que eu não tive. Você vai ser feliz, pequena. Eu prometo. Quando Pé Sofia nasceu, em uma manhã chuvosa de outono, Lívia olhou para aqueles olhos castanhos enormes, os olhos de Gabriel, e sentiu um amor tão avassalador que quase a derrubou. Era uma menina pequena e perfeita, com os olhos do pai, o nariz delicado, os dedinhos minúsculos que se agarravam ao dedo de Lívia com força surpreendente. Oi, Sofia, Lívia sussurrou, lágrimas de alegria misturadas com tristeza escorrendo por seu rosto. Eu sou sua mamãe e vou amar você todos os dias da minha vida. Vou te proteger, vou cuidar de você, vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para te fazer feliz. E ela manteve essa promessa. Os 3 anos seguintes foram uma luta constante, mas também foram cheios de momentos de alegria pura. Lívia trabalhava incansavelmente. Durante a semana, limpava casas. Aos fins de semana, trabalhava meio período em uma padaria local. Cada centavo era economizado, planejado, usado com máxima eficiência. Seus pais ajudavam com Sofia sempre que podiam. Marta cuidava da neta com dedicação absoluta enquanto Lívia trabalhava, cantando para ela, brincando, enchendo a menina de amor. Antônio fazia brinquedos de madeira simples, mas bonitos. Carrinhos, bonecas, blocos de montar. E juntos, como família, eles faziam funcionar.
Sofia cresceu em um lar cheio de amor, mesmo que o dinheiro fosse escasso. Ela tinha roupas limpas, mesmo que fossem de segunda mão. Tinha comida saudável na mesa, mesmo que fosse simples. Tinha abraços infinitos, histórias na hora de dormir, risadas e brincadeiras. Mas Lívia sempre sonhou com mais. Ela queria que Sofia tivesse oportunidades reais, educação de qualidade, um futuro brilhante. Foi quando sua tia Márcia ligou, oferecendo uma oportunidade que parecia boa demais para ser verdade. Lívia, Márcia disse ao telefone, tem um contato em um hotel de luxo aqui na capital. Eles estão contratando para o setor de recepção e administração. O salário é excelente, 3 vezes o que você ganha aí. Eu tenho um apartamento pequeno, mas você e Sofia podem ficar comigo. Eu adoraria cuidar da minha sobrinha neta enquanto você trabalha. Lívia hesitou. Voltar para a capital significava voltar para onde tudo acontecera, onde Gabriel vivera, onde ela o perdera, onde cada rua guardava uma lembrança dolorosa. Eu não sei, tia, ela disse, a voz incerta. Tantas memórias lá. Eu entendo, querida, Márcia disse com gentileza. Mas pense em Sofia. Com esse salário, você poderia economizar para colocá-la em uma boa escola. Poderia ter plano de saúde de verdade. Poderia dar a ela oportunidades que simplesmente não existem aí no interior. Lívia olhou para Sofia, que brincava no chão com seus blocos de madeira, construindo torres e derrubando-as com risadas cristalinas. Ela tinha que ser forte, tinha que fazer sacrifícios. Por sua filha. Está bem, ela disse finalmente. Eu aceito. E assim, 3 anos depois de fugir da capital de coração partido, Lívia voltou. O apartamento de Márcia era pequeno, mas acolhedor, em um bairro de classe média. O hotel onde ela trabalharia era um estabelecimento 5 estrelas no centro da cidade, atendendo executivos e turistas abastados. Lívia trabalhou duro para impressionar nos primeiros dias. Ela era pontual, eficiente, educada, sempre disposta a fazer um esforço extra. Rapidamente ganhou a confiança de seus supervisores. E a vida estava começando a melhorar, finalmente. Sofia estava se adaptando bem. Márcia era uma cuidadora amorosa. O salário permitia não apenas pagar as contas, mas também economizar um pouco todo mês. Pela primeira vez em 3 anos, Lívia se permitiu sentir algo parecido com esperança. E então veio aquela noite. A noite da febre de Sofia. A noite que mudou tudo novamente. Lívia voltou ao presente, sentada no táxi com Sofia, adormecida em seus braços, e uma receita médica nas mãos. Uma receita assinada por Gabriel Costa. Vivo, sem memória, mas vivo. Nos dias seguintes, Lívia não conseguia parar de pensar em Gabriel. As perguntas rodopiavam em sua mente incessantemente, não dando descanso nem quando tentava dormir. Como ele estava vivo quando ela o vira ser enterrado? Por que Teresa mentira tão elaboradamente? O que exatamente acontecera no acidente? Ele realmente não se lembrava de nada ou estava fingindo? Ela deu o medicamento para Sofia, conforme prescrito, e a febre da menina baixou gradualmente. Em 2 dias, Sofia estava praticamente recuperada, brincando e rindo como sempre, mas Lívia estava diferente. Estava distraída, perdida em pensamentos, revivendo constantemente aqueles momentos no consultório. Tia Lívia está pensando muito, Sofia observou com sua voz aguda e perspicaz, enquanto brincava com seus blocos de montar no tapete da sala. Tia Lívia está triste? Não, querida, Lívia disse, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. A tia está só pensando em coisas de adulto, coisas complicadas. Pensando no médico bonito? Sofia perguntou com a franqueza brutal das crianças pequenas. Você ficou olhando muito para ele. Lívia sentiu seu coração apertar. Até uma criança de 3 anos percebia. Ele me lembrou alguém, Lívia disse vagamente. Alguém que a tia conheceu há muito tempo. Sofia pareceu melhor, mas Lívia sabia que precisava levá-la para uma consulta de acompanhamento.
Era o protocolo médico correto após uma amigdalite bacteriana. Parte dela, a parte racional e prudente, queria evitar o Hospital Santa Clara, encontrar outro médico, manter distância de Gabriel e de tudo que ele representava. Mas outra parte, a parte que nunca conseguira superar Gabriel, que ainda o amava depois de 3 anos acreditando que ele estava morto, precisava vê-lo novamente. Precisava tentar entender. Precisava saber se havia alguma chance, por menor que fosse. Precisava olhar nos olhos dele mais uma vez. Uma semana depois da consulta inicial, ela marcou o retorno no mesmo hospital, com o mesmo médico. Seu coração batia descontroladamente enquanto entrava no prédio familiar. Ela havia se arrumado mais do que o normal. Escolheu sua roupa mais bonita, arrumou o cabelo com cuidado, colocou uma leve maquiagem. Então imediatamente se repreendeu por isso. O que estava esperando? Que ele milagrosamente se lembrasse dela, que a visse e toda a memória voltasse de uma vez, como em um filme romântico? Isso era a vida real, não um conto de fadas. Mas quando ela entrou no consultório e viu Gabriel novamente, algo definitivamente mudou. Seus olhos se iluminaram ao vê-la. Não apenas reconhecimento profissional, mas algo mais profundo, mais pessoal. Algo que parecia vir de um lugar inconsciente dentro dele. Lívia, ele disse, e havia um calor em sua voz, uma familiaridade que não estava lá na primeira consulta. E Sofia, como você está se sentindo, pequena? Muito melhor, Sofia anunciou orgulhosamente. O remédio ruim funcionou. Posso comer sorvete de novo. Gabriel riu, uma risada genuína e alegre que fez o coração de Lívia pular no peito. Era a mesma risada que ela costumava amar, a mesma que a fazia sorrir automaticamente, a mesma que ela pensou que nunca mais ouviria. Às vezes, os melhores remédios realmente não têm o melhor gosto, ele disse agachando-se para ficar na altura de Sofia enquanto preparava o estetoscópio. Mas você foi muito corajosa. Tomou todo o remédio direitinho? Mamãe me deu com suco, Sofia disse. Aí fica menos ruim. Sua mamãe é muito esperta, Gabriel disse, sorrindo para Lívia de uma forma que a fez corar. Enquanto ele examinava Sofia cuidadosamente, checando a garganta, ouvindo os pulmões, palpando os linfonodos do pescoço, ele continuou conversando com desenvoltura incomum para alguém que supostamente mal a conhecia. Sabe, ele disse, sem tirar os olhos de seu trabalho, mas falando claramente para Lívia. Desde que nos vimos, eu não consigo parar de pensar. Você disse que estudamos juntos? Sim, Lívia confirmou, seu coração acelerando violentamente. Na Universidade Federal. Você estava no 4º ano de medicina quando teve o acidente. Eu tentei me lembrar, Gabriel admitiu, e havia frustração genuína em sua voz. Ele terminou de examinar Sofia e se virou completamente para Lívia. Passei horas tentando. Olhei fotos antigas, li diários que mantinha. Depois do meu acidente, há tantas lacunas enormes na minha memória. Meses inteiros simplesmente não existem mais. Ele passou a mão pelo cabelo em um gesto de frustração que Lívia reconheceu imediatamente. Mas com você é diferente, ele continuou, seus olhos castanhos fixos nela com intensidade. Não é apenas que eu não consigo me lembrar, é que eu sinto que deveria me lembrar, que é importante. Como se houvesse algo enorme, algo crucial que estou esquecendo, e isso me frustra de uma forma que não consigo explicar. Lívia não sabia o que dizer. Como explicar que o que ele estava esquecendo era tudo? Era o amor profundo que compartilharam. Eram as promessas feitas sob as estrelas. Eram os planos de futuro. Era a filha que estava ali na sala com eles, carregando seus genes e seus olhos. Memórias são complicadas, ela disse cuidadosamente, escolhendo cada palavra. Às vezes, talvez seja melhor focar no presente, no aqui e agora. Mas o passado nos molda, Gabriel argumentou, inclinando-se para a frente. Ele nos torna quem somos. E eu sinto que estou vivendo uma vida pela metade.
sem saber quem eu realmente era antes do acidente. As pessoas que eu amava, as conexões que fiz. Ele parou, olhando para ela, com uma vulnerabilidade que partiu o coração de Lívia. Olhe, ele disse finalmente, parecendo tomar uma decisão. Eu sei que isso pode parecer completamente estranho, talvez até inapropriado vindo do médico da sua filha. Mas você gostaria de tomar um café comigo? Amanhã, talvez? Não aqui no hospital, mas em algum lugar neutro. Talvez você possa me contar sobre como éramos na faculdade, sobre quem eu era naquela época. Pode ajudar a preencher algumas dessas lacunas terríveis na minha memória. Lívia hesitou, o coração em guerra com a razão. Era uma ideia terrível. Abriria feridas antigas que estavam apenas começando a cicatrizar. Colocaria seu coração em risco novamente. Mas ela se ouviu dizendo, ok, café, amanhã. Sério? Gabriel disse, e havia uma alegria genuína em seu rosto que iluminou toda a sua expressão. Que ótimo! Há uma cafeteria nova que abriu perto daqui, a 2 quadras. Chama-se Café Aurora. Que tal lá? Às 3 da tarde. Se servir para você... Serve. Lívia concordou, sentindo-se como se estivesse pulando de um penhasco sem saber se havia água embaixo. Eles marcaram e Lívia saiu do hospital com as pernas bambas. Aquela noite, ela deixou Sofia com Márcia, suas mãos tremendo enquanto se arrumava para o encontro. Ela escolheu um vestido simples, mas bonito, azul claro, que Gabriel uma vez dissera que amava nela. Então se perguntou se ele se lembraria disso. Provavelmente não. O Bizitic Café na Aurora estava tranquilo quando ela chegou. Era um lugar charmoso, com decoração vintage, plantas penduradas, luz suave e aconchegante. Gabriel já estava lá, sentado em uma mesa no canto, com 2 cafés em copos de papel à sua frente. Ele se levantou quando a viu, sorrindo. Espero que você ainda goste de café com leite, ele disse, indicando um dos copos. Eu não sei porquê, mas senti que você gostaria desse. Lívia pegou o copo com mãos que tremiam levemente. Era exatamente como ela gostava, com leite de aveia e uma pitada de canela. Ele não se lembrava conscientemente, mas alguma parte profunda dele, algum lugar onde as emoções e memórias corporais residem, lembrava. Obrigada, ela disse, sentando-se. Está perfeito. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas se olhando por cima dos cafés fumegantes. Então, Gabriel começou, sua voz gentil. Então, nos conhecemos na faculdade. Você pode me contar? Como foi? Como éramos? Lívia respirou fundo. Ela poderia contar a verdade completa? Poderia abrir seu coração completamente e arriscar ser rejeitada novamente? Ou deveria seguir com cuidado, revelar apenas partes, proteger-se? Ela decidiu começar devagar, testar as águas. Nós nos conhecemos em uma feira de ciências da saúde. Ela começou, sua voz suave mas clara. No 2º semestre do seu 4º ano de medicina, eu estava apresentando um projeto sobre cuidados paliativos. Você parou no meu estande, fez perguntas inteligentes, demonstrou interesse genuíno. Gabriel assentiu, concentrado, como se estivesse tentando visualizar a cena, tentando forçar a memória a retornar. E então, ele encorajou. E então você me convidou para tomar café, Lívia continuou, sentindo lágrimas ameaçarem, mas as mantendo sob controle. E o café se transformou em jantar. E o jantar se transformou em caminhadas. E as caminhadas se transformaram em algo mais. Éramos amigos? Gabriel perguntou. Apenas amigos. Lívia olhou para ele, para aqueles olhos castanhos que conhecia tão bem, e decidiu ser honesta. Não, ela disse suavemente. Nós éramos muito mais do que amigos. Nós tínhamos algo especial, Gabriel. Algo raro e profundo. Namorávamos? Ele perguntou. E havia algo em seus olhos. Esperança, talvez. Ou desejo de que fosse verdade. Sim, Lívia confirmou, sua voz quebrando levemente. Nós namorávamos. E éramos felizes. Muito felizes, apesar de todas as complicações. E que complicações!
Gabriel perguntou, inclinando-se para a frente com interesse. Sua família, Lívia disse diplomaticamente. Especialmente sua mãe. Ela tinha expectativas diferentes para você. E eu não me encaixava nessas expectativas. Porque você não era rica, Gabriel disse, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. E havia amargura em sua voz. Porque você vinha de uma família simples. Minha mãe é assim. Eu sei disso, mesmo sem todas as minhas memórias. Ela é obcecada com status, com manter as aparências. Ela não aprovava nosso relacionamento, Lívia confirmou. Ela fez de tudo para nos separar. E conseguiu? Gabriel perguntou, mas havia algo em sua voz que sugeria que ele já sabia a resposta. O acidente conseguiu? Lívia disse cuidadosamente. Você teve um acidente de carro muito grave. Eu fui informada de que você não tinha sobrevivido. Gabriel ficou visivelmente chocado. Você pensou que eu estava morto? Por quanto tempo? 3 anos, Lívia sussurrou. Até uma semana atrás, quando entrei naquele consultório e vi você ali, vivo, respirando, real, foi como ver um fantasma. Meu Deus, Gabriel disse, passando as mãos pelo rosto. Lívia, eu sinto muito. Não posso imaginar o que você passou. A dor que deve ter sentido. Você não tem que pedir desculpas por algo que não se lembra, Lívia disse, ecoando suas próprias palavras da consulta anterior. Não foi sua culpa. Mas eu quero. Gabriel insistiu com emoção. Ele estendeu a mão sobre a mesa, quase tocando a dela. Há algo em você, Lívia. Algo que faz meu coração acelerar sem razão aparente. Algo que faz tudo parecer simultaneamente familiar e novo. Como voltar para casa, mas descobrir que a casa foi toda remodelada, mas ainda tem o mesmo cheiro, o mesmo calor. Lágrimas picaram nos olhos de Lívia, ameaçando transbordar. Gabriel, ela disse suavemente. Você pode me contar tudo? Ele pediu, sua voz cheia de urgência. Mesmo que eu não me lembre, eu quero saber. Quero saber quem eu era quando estava com você. Quero saber sobre nosso relacionamento. Quero saber por que minha mãe mentiu sobre você. Quero entender. E então Lívia contou. Não tudo, ainda não, mas partes significativas. Ela contou sobre o amor deles, sobre como eram felizes juntos apesar das diferenças sociais, sobre como estudavam lado a lado na biblioteca, sobre como ele era gentil e atencioso, sobre os planos que faziam para o futuro. Ela contou sobre a oposição da família dele, sobre como Teresa tentou suborná-la, sobre como Gabriel escolheu ficar ao lado dela. Ela não mencionou a gravidez. Não ainda. Era demais, muito cedo, mas ela pintou um retrato de um relacionamento bonito, profundo e verdadeiro que havia sido destruído por circunstâncias além de seu controle. Gabriel ouviu em silêncio absoluto. E Lívia podia ver emoções passando por seu rosto como nuvens em um céu tempestuoso. Tristeza, admiração, raiva direcionada à sua mãe. E algo que se parecia muito com saudade de algo que ele não conseguia lembrar, mas podia sentir a falta. Eu desejo poder me lembrar de tudo isso, ele disse quando ela terminou, sua voz rouca de emoção. Você faz soar tão perfeito, tão real e verdadeiro. Não era perfeito, Lívia admitiu com honestidade. Nenhum relacionamento é. Tínhamos nossas dificuldades, nossos desafios, mas era real, era amor verdadeiro. Era, Gabriel repetiu, notando o tempo verbal passado. Ele olhou para ela com aqueles olhos que ela amara por tanto tempo. Lívia, você não se lembra de mim, não realmente.